Disciplina didática na educação profissional e tecnológica. Unidade 4, metodologias problematizadoras na educação profissional e tecnológica. Tópicos dessa aula: considerações sobre as metodologias problematizadoras, algumas metodologias problematizadoras, vantagem das metodologias problematizadoras para a educação profissional e tecnológica. Na aula em PDF, nós refletimos sobre método e metodologias de ensino, conceitos e concepções, tipos de métodos e metodologias, organização e escolha das metodologias. Vocês devem ter visto também essas questões na disciplina de didática. E nesta aula, abordaremos basicamente um conjunto de concepções e metodologias que consideramos mais adequadas para a educação profissional e tecnológica. Considerações sobre as metodologias problematizadoras. Informatização, novas tecnologias, ensino e aprendizagem. Já discutimos isso na unidade 3 e também na unidade 1, que o mundo atual está passando por inúmeras e cada vez mais aceleradas transformações em torno de todos os campos da sociedade. Então, desde os primórdios da civilização da humanidade, que buscamos nos adaptar e adaptar à natureza às nossas necessidades. Buscamos novos conhecimentos e estamos sempre no processo de ensinar e aprender. As grandes evoluções socioculturais e tecnológicas geram mudanças no comportamento humano, tanto nas organizações como nos pensamentos, e produzem um novo cotidiano. Então, exigem criatividade e autocrítica na obtenção e na seleção das informações, assim como na construção do conhecimento. Então, neste sentido, o ato de aprender deve ser, portanto, um processo reconstrutivo que permita o estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos e objetos, desencadeando ressignificações, reconstruções e contribuindo para a sua utilização em diferentes situações. Quem fala isso é Pedro Demon. Então, por meio de vários estudos feitos na área, chegou-se à conclusão de que entre os meios utilizados para adquirir conhecimento, há alguns cujo processo de assimilação ocorre mais facilmente. Então, o psiquiatra americano William Glasser explica que as pessoas geralmente aprendem, as pessoas têm capacidade de aprender se não tiver nenhum tipo de problema, sendo importante a escolha correta do método ou metodologias para cada coletivo de pessoas. Então, de acordo com este psiquiatra, ele afirma que os alunos aprendem cerca de 10% lendo, 20% escrevendo, 50% observando e escutando, 70% discutindo com outras pessoas, 80% praticando, 95% ensinando. Então, se tomamos este estudo como parâmetro, compreenderemos que as aulas tradicionais em que somente o professor atua, que impõe a memorização e a repetição, não contribuem muito para a aprendizagem afetiva. Ou seja, quanto mais deixarmos nossos alunos atuarem como centro do processo e assumir aquele papel do ser que aprende com a mediação do professor, mais este aluno vai aprender e querer aprender. Então, nesse sentido, afirmamos que existem duas condições para a construção da aprendizagem significativa: a existência de um conteúdo potencialmente significativo e a adoção de uma atitude favorável para a aprendizagem. Então, é a postura curiosa, criativa, instigada e instigante que o discente tem que permite que ele estabeleça associações entre os elementos novos e aqueles já presentes na sua estrutura cognitiva. Estou querendo dizer que, ao contrário da aprendizagem mecânica, não se consegue estabelecer relações entre o novo e o anteriormente aprendido. Na aprendizagem mecânica, o aluno apenas memoriza, nós sabemos disso, e muitas vezes ele esquece com o passar do tempo. Além de que este conhecimento, como não é fruto do entendimento de sua necessidade na sua vida cotidiana, não é para ele algo importante, não se traduz em um conhecimento importante. Então, a aprendizagem mecânica talvez tenha dado certo para outras gerações, as gerações passadas, mas as novas gerações da era da informação e da tecnologia não conseguem aprender ou apreender dessa maneira.
O perfil do aluno na educação profissional e tecnológica, ciência, tecnologia e trabalho. Nós já abordamos isso também em outras aulas, só reforçando. Sabemos que as novas gerações têm características bem diferentes. E sabemos também que a cada mudança societal temos padrões diferentes de comportamento. Em termos de como educar as novas gerações, sabemos que o modelo tradicional de ensino já não se enquadra mais. Esta nova geração aprende de várias formas e em vários lugares. O aluno da educação profissional tecnológica, além das características próprias do nosso atual momento civilizatório, é também um aluno que não espera somente aprender conhecimentos didaticamente organizados em disciplinas e séries. Este aluno, o aluno que estão nas salas da educação profissional e tecnológica, eles buscam, além da sua qualificação profissional, eles esperam que essa escola lhe proporcione uma formação integral, uma formação que articule a formação técnica sem deixar de lado a contribuição de todas as ciências da tecnologia e do trabalho. Então, as metodologias problematizadoras utilizam as situações, desafios ou problemas como estratégia de ensino-aprendizagem. Paulo Freire afirma que a ação de problematizar enfatiza a praxis, na qual o sujeito busca soluções para a realidade em que vive e o torna capaz de transformá-las pela sua própria ação, ao mesmo tempo em que se transforma. Então, nessa ação, ele detecta novos problemas num processo ininterrupto de buscas e transformações. Esse é o processo do conhecimento, né? Então, problematizar, portanto, não é apenas apresentar questões, mas, sobretudo, expor e discutir os conflitos inerentes e que sustentam o problema. O aluno da EPT tem que se sentir desafiado a resolver problemas práticos, que sua solução mobilize conhecimento científico, ou seja, que exija dele recorrer a todo o conhecimento científico que ele está aprendendo para encontrar uma solução. Então, tudo isso que eu estou falando é uma concepção de educação crítico-reflexiva, com base em estímulos, resultando em envolvimento por parte do educando na busca pelo conhecimento. São formas de ensino que utilizam as experiências reais ou simuladas, visando estimular a solução de desafios advindos da prática social em diferentes contextos, e que proporciona a formação de um indivíduo ativo, crítico, reflexivo e ético, por meio da aprendizagem significativa. Então, as metodologias problematizadoras colocam o aluno no centro do processo educativo, aumentando sua responsabilidade em relação à sua formação. Portanto, o papel do professor também sofre mudanças. Ele fica encarregado de mediar o processo de aprendizagem. É ele que apresenta, que dá instrumentos necessários para que o aluno encontre os caminhos para aprender o conteúdo. E ao final do processo de investigação do aluno, é que o professor sistematiza o conhecimento. As metodologias de aprendizagem problematizadoras ou ativas são utilizadas em vários lugares no mundo. E, embora apresentem suas limitações, eles demonstram resultados positivos na autonomia do educando, principalmente da educação profissional e tecnológica. Então, o método das metodologias problematizadoras, o método envolve a construção de situações de ensino que promovam uma aproximação crítica do aluno com a realidade. A opção por problemas que geram curiosidade e desafio, a disponibilização de recursos para pesquisar problemas e soluções, bem como a identificação de soluções hipotéticas mais adequadas à situação e aplicação dessas soluções. Além disso, o aluno deve realizar tarefas que requeram processos mentais, como análise, síntese, dedução e generalização. Essa é uma frase da Rita Medeiros. Então, o que seriam essas metodologias problematizadoras? A primeira questão que a gente deve reforçar é a questão da realidade. Então, as metodologias problematizadoras, elas partem da observação da realidade, de um problema. Seria o levantamento de um problema.
Os alunos virão, depois de levantar o problema, ver os pontos-chave. Compreender aonde esse problema está assentado. Então, os alunos devem pensar a respeito do que pode estar causando aquele problema, sendo importante que eles percebam a complexidade e a multidimensionalidade do fato ou fenômeno. Ou seja, que eles percebam que cada fenômeno ou fato, ele não está isolado e que ele é influenciado por várias dimensões, que ele é complexo e que ele tem que perceber todas essas variáveis. Esse estudo ele tem que ser crítico e reflexivo, tendo em vista que os estudantes estão a todo momento em busca da solução de um problema. A terceira fase é a fase da teorização. É o momento da investigação propriamente dita, onde os alunos buscam informações sobre o problema dentro de cada ponto-chave já definido. Então, aqui o aluno vai buscar quais são os teóricos e quais as teorias que podem ajudar, né, que podem referenciar a resolução deste problema. Eles vão para as hipóteses de solução, né? Feito essa teorização, eles vão criar hipóteses de solução. Então, neste momento, através de todo o estudo realizado teoricamente, os estudantes devem elaborar de maneira crítica e criativa suas próprias soluções. E a última fase, é a aplicação da realidade, que é a prática. Ultrapassa o exercício intelectual. Então, as decisões devem ser encaminhadas para a resolução do problema ou para mostrar como que esse problema poderia ser resolvido. Então, esse esquema aqui nos remonta à nossa aula quando nós falamos entre ensino, pesquisa e extensão. Então, agora nós vamos estudar, né, só citar algumas metodologias problematizadoras para a EPT. A primeira seria a aprendizagem baseada em problemas. Então, o método da aprendizagem baseada em problemas, ela tem como propósito tornar o aluno capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por meio de problemas propostos que o expõem a situações motivadoras e o prepara para o mundo do trabalho. Então, aprendizagem baseada em problemas é o que é mais conhecido, né? Em que o professor traz um problema para o aluno e os alunos, coletivamente, vão tentar achar uma resposta para aquele problema. É um problema-desafio, né? Uma outra metodologia é a aprendizagem baseada em projetos. Essa metodologia ela tem por objetivo fazer com que os alunos adquiram conhecimento por meio da solução colaborativa de desafios. Sendo assim, o aluno precisa se esforçar para explorar as soluções possíveis dentro de um contexto específico, seja utilizando tecnologia ou os diversos recursos disponíveis, o que incentiva a capacidade de desenvolver um perfil investigativo e crítico perante alguma situação. Além disso, nessa metodologia, o professor não deve expor toda a metodologia a ser trabalhada, a fim de que os alunos busquem os conhecimentos por si mesmos. Porém, é necessário que o educador dê um feedback nos projetos e mostre quais foram os erros acertados. Então, essa pedagogia de projetos, ou aprendizagem baseada em projetos, também é uma pedagogia problematizadora. A grande diferença dessa metodologia para outra é que essa aqui são grandes projetos que serão desenvolvidos. E na metodologia anterior, que é a metodologia baseada em problemas, o professor pode lançar um problema e ele ser resolvido em uma aula, em 2 aulas. E o projeto ele tem uma duração maior. A sala invertida, que é muito falada hoje, né? Então, nesse modelo, o aluno tem acesso aos conteúdos online, para que o tempo em sala de aula seja otimizado. Então, isso faz com que ele chegue com o conhecimento prévio e apenas tire dúvida com os professores e interaja com os colegas para fazer projetos, resolver problemas ou analisar estudos de caso. Isso incentiva o interesse das turmas nas aulas, fazendo com que a classe se torne mais participativa. Já os discentes, eles se beneficiam com o melhor planejamento de aula
e com a utilização de recursos variados, como vídeos, imagens, textos nos mais diversos formatos. Afinal, cada um tem um jeito de aprender. Então, dessa forma, é possível melhorar a concentração e dedicação dos alunos também nos encontros presenciais, sem que os professores se desgastem. Então, essa metodologia ela é muito utilizada hoje e ela é muito válida, porque todos os alunos, ou a maioria dos alunos, né, em sua maioria, tem os seus smartphones. Então, essa metodologia não é só o espaço físico que deve mudar, mas a forma de compreender o conhecimento, a forma de manusear o conhecimento, né? É através, basicamente, das tecnologias. E, por último, estudo de caso, ou cases, que, na verdade, é um caso que o professor vai criar, um caso que seja do cotidiano do aluno, e o professor vai dar um tempo para que ele resolva aquele caso. Então, o aluno vai procurar uma solução. O importante que se diga é que todas essas metodologias elas são muito parecidas, né? Mas todas partem do pressuposto da contextualização e da problematização. E cada professor ele deve escolher qual metodologia melhor se adeque à sua turma. E quais são as vantagens das metodologias problematizadoras para a EPT? Os alunos adquirem mais autonomia, desenvolvem confiança, passam a enxergar o aprendizado como algo tranquilo, tornam-se aptos a resolver problemas, tornam-se profissionais mais qualificados e valorizados, tornam-se protagonistas do seu aprendizado, enfim, propiciam uma praxis pedagógica compatível com as demandas da sociedade contemporânea. Isso aqui são as referências dessa aula. Bons estudos!